a educação é fundamental para a gente poder transformar as vidas. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Meu nome é Paulo de Araújo, nós estamos no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Hoje, aqui nesse episódio, nós vamos falar sobre coisas muito interessantes, muito legais, diferentes, e vocês vão gostar muito desse super episódio. E lembrando que aqui a gente sempre fala sobre emprego, carreira profissional, educação, finanças, saúde emocional, empreendedorismo e muitas outras coisas importantes para você agir cada vez mais na sua vida e ter sucesso. Hoje eu tenho aqui comigo a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. O que você está esperando para o episódio de hoje, Milena? Paulo, acho que só pelo nosso cenário, né, que o pessoal de casa já tá vendo, eu tô muito animada. Vai ser muito legal. Como a gente estava falando antes, provavelmente será um dos episódios mais coloridos e cheirosos que nós teremos dentre todos os nossos episódios do Pode Agir Mais. Milena, hoje a gente vai falar sobre inovação com propósito, a gente vai falar sobre ciência, propriedade intelectual, invenções, a gente vai falar sobre acessibilidade, um projeto muito legal. E nós temos aqui hoje para falar conosco o Dr. Josafá Rebouças. Ele também é conhecido, Milena e pessoal, como Doutor Cor. Eu adorei esse nome que ele colocou para ele, Doutor Cor. Muito legal, acho que as crianças, os jovens vão gostar muito desse episódio. Dr. Josafá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Milena, pela oportunidade da gente divulgar a ciência, né? Divulgar a educação para todos, principalmente a educação inclusiva. O nosso propósito é levar as cores com os aromas, né? As cores da inclusão. E ao longo desse nosso bate-papo aqui, vocês vão conhecer um pouco sobre o nosso projeto e o nosso propósito. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser um super episódio. Deixa eu introduzir para vocês, pessoal, Josafá Rebouças, ou Doutor Cor. Ele é casado com a Arini Rebouças, tem 2 filhos, o Arthur e o Romeu. Ele nasceu e cresceu no Pirambu, que é a maior favela de Fortaleza, lá no Ceará. Ele é membro da igreja da Estaca Fortaleza Leste. Desde menino sonhava em ser um cientista para ajudar a comunidade. Estudou toda a vida em escola pública, acho que isso é muito importante. Muitas vezes os jovens acham que estudar na escola pública não vai ter muito futuro. Eu também sempre estudei em escola pública. E ele estudou técnico em Química pela antiga Escola Técnica Federal do Ceará e graduou-se em Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará. Coincidência, eu também fiz curso técnico lá atrás, muitos anos atrás, em bioquímica, sempre estudei química, gosto muito de química. Que coisa boa. Nós temos afinidades. Essas afinidades aqui, não é? Durante a pandemia, Milena, no período de mestrado que ele fez em propriedade intelectual e inovação, ele inventou aqueles dosadores de álcool em gel ativado por pedal. Lembra? Sempre nas recepções, nas entradas dos edifícios, dos comércios. Sim. Você aperta a pedaleira e já saía a dosagem. Então, foi ele quem inventou esse dosador como totem, que foi patenteado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Inclusive, atualmente, ele está finalizando o doutorado dele na academia do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde aprofunda pesquisas na área de propriedade intelectual e inovação. Foi em uma aula do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o professor Luiz Sérgio, que nasceu a metodologia VICS, V-I-C-S, que significa Visão Integrada com Cognição Sensorial, que é voltada à educação sensorial e, inclusive, daqui a pouquinho ele vai falar desse super projeto muito legal pra gente. Então, novamente, Dr. Cor, ou Josafá, seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você começasse contando pra gente lá da sua infância, da sua adolescência, como foi essa questão de ter crescido em uma região bastante pobre, ali da região de Fortaleza, e como que a educação fez a diferença na sua vida. Olha, eu sou de uma família, somos 7 irmãos. E eu sou mais jovem, né? E pelo meu porte físico não dava para ter trabalho braçal. E a gente vivia uma certa escassez, mas a gente sempre sonhou, teve sonhos de poder trazer esse olhar da educação como um papel, um propósito, né? E eu sonhava em ser cientista. Mas o que era cientista para mim?
A gente vivia numa comunidade, a maior comunidade do Ceará, uma das 20 maiores do Brasil, conhecido como favela, né? Mas eu tinha um propósito de ser cientista, mas eu queria ajudar a minha rua. Era limitado, o meu pensamento era limitado. Era o meu bairro, era a minha rua, mas eu queria muito ter esse propósito de ajudar a minha sociedade, mas naquele momento era a minha rua. Então, apesar de ter vivido nessa desigualdade social, a gente tinha muito que proporcionar uma saída para todos. E eu sonhava em ser cientista. E, de certa forma, eu virei um cientista, né? Sem dúvida. Eu me graduei, eu fiz um curso técnico no antigo Instituto Federal do Ceará, eu fiz uma graduação na Universidade Federal do Ceará, e no período da pandemia, como você bem citou, eu estava fazendo mestrado. E como é que eu poderia ajudar a sociedade naquele momento pandêmico, que todos nós aqui sofremos? Nunca ninguém passou por uma pandemia, né? Sim. Acho que a última foi há 100 anos atrás. E com lockdown fechou tudo e eu meio que desesperado, porque eu tenho uma família para sustentar, todos nós temos, né, que sustentar nossas famílias. E eu pensei, como é que eu posso ajudar nesse momento a sociedade, não financeiramente, né? Como é que eu posso ajudar a sociedade na formação, na minha área da formação? E aí veio a ideia de álcool em gel, que já existia como higienização, mas aí veio a ideia de eu desenvolver o aplicador de álcool em gel ativado por um pedal. Sim. Porque era uma dor, era um medo de eu tocar naquele... em qualquer coisa, qualquer Isso, superfície todo e mundo. se contaminar. Exatamente isso. Então, nesse período, a gente desenvolveu a 4 mãos a escrita da patente, submetemos a autarquia que outorga, né, a patente, que é a carta patente, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E a gente logrou êxito, nós recebemos a carta patente, ou seja, a gente deu uma contribuiçãozinha. E por conta da patente e aprofundamento dos estudos, eu entrei no doutorado da Academia do INPI. É um concurso, né? Assim como se existe o Enem, é um concurso para entrar na academia. Esse doutorado é presencial, é online? Ele era presencial, mas em virtude da pandemia, ele ficou sendo à distância. E para mim foi muito bom, que eu moro em Fortaleza. Aonde fica a sede do INPI? Fica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fica no Rio de Janeiro. Então, você está lá falando de 3.000 quilômetros. De certa forma, a pandemia nos abriu outro olhar, até para a própria academia. Você fazer um curso de doutorado à distância, né? E isso foi bom porque conseguiu trazer gente do Amazonas, gente do Pará, gente do Nordeste, do Ceará. Então, lá tem uma pluralidade de pessoas, de mentes, e a gente troca essas informações. E no período do curso de doutorado, tinha uma disciplina chamada seminário, que você tem que dar palestras, participar de congressos, publicar artigo científico, e eu precisava de 60 horas. E numa dessas, eu conversando com um professor amigo meu, ele me convidou para dar uma palestra sobre inovação. Só que há 2 anos atrás, num bate-papo com os colegas e a minha esposa, tinha uma artista plástica que queria fazer esse trabalho voluntário para pessoas com deficiência. E uma das pessoas com deficiência seria a deficiência visual. E ela conversando, mas como é que eu vou ensinar cores, né, para um deficiente visual? Aí a minha esposa foi que falou assim, olha, Josafá está há 35 anos trabalhando com tinta. Não é possível que ele não tenha uma solução de levar as cores para as pessoas com deficiência visual. E aí surgiu no bate-papo lá, dessa Universidade Federal do Ceará, que a gente foi falar sobre inovação, tinha um aluno cego, o Lucas Vieira, que foi a nossa inspiração, né, com o propósito de trazer cor para eles. Eu volto para casa, né, e falo, amor, acredita que lá na sala de aula tem um rapaz de 23 anos que é cego, que está fazendo designer, jornalismo. Que coisa louca, né? E aí veio a memória, né, a ideia de ela falou, por que tu não leva um cheirinho nas tintas e ele identifica as cores? Então a sua esposa foi a sua inspiração para A minha esposa foi inspiração. Na realidade, quando você para pensar, são 35 anos de estudo na área da tinta. E aí eu ingresso no mestrado, aí tem uma patente do aplicador do álcool em gel, ingresso no doutorado. Isso foi um propósito, né, para você chegar. Sem dúvida, eu diria que um propósito, talvez um propósito divino aí de você abençoar e ajudar muitas pessoas. E foi uma guinada na sua área de estudo, na sua carreira e tudo mais. Isso. E aí a minha esposa comentou, bota um cheirinho, né, nas tintas. E aí eu pensei, caramba, é possível. Aí o que é que eu fiz? Desenvolvi as tintas com aromas, apliquei nos meus 2 filhos,
entre aspas, minhas cobaias, né, dentro de casa, no café da manhã. Provavelmente você vedou eles. Eu fiz exatamente isso. Eu botei uma venda nos meus meninos, no Arthur e no Romeu, quer dizer, sem eles, sem a minha família, sem a minha esposa, sem meus filhos, Nada teria acontecido. não teria acontecido, né? E no café da manhã eu coloquei venda nos dois, isso foi em setembro de 2023. E ele, papai, que não, vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí eu peguei guardanapo da cozinha, botei uma fragrânciazinha, ele veio até o nariz dele, porque eu tenho uma metodologia. A metodologia foi construída por mim e pelo professor Luiz Sérgio. E aí eu criei a iniciativa Amigos do Low, que ao longo dessa nossa conversa vocês vão se aprofundar, vão conhecer melhor, e até o público, quem tá assistindo vai entender. E aí eu levei o cheirinho. Um cheirinho de morango. Aí meu filho, tem cheirinho de morango. O de 9 anos se conecta mais. O de 14 anos, 13 anos, 14 anos é adolescente, gosta mais de jogos, né? Sim. Então o pequenininho já foi logo dizendo, papai, tem cheirinho de morango. Que cor é o morango? Óbvio, para quem tem a visão, vermelho. Vermelho. E aí depois eu levei o maracujá, amarelo, o hortelã, verde, enfim. Depois eu levei as tintas cheirosas. E aí o meu pequeno já foi logo dizendo, pequeno porque é o mais jovem, né? Vamos pintar uma tela, eu já levei tela para ele. E aí ele se envolveu lá com a tela. E eu até trouxe a tela aqui, a primeira tela produzida com a nossa Essa metodologia. foi do Romeu. Essa foi do Romeu. Ele estava vedado. E sim, estava com vendas. E percebam que, de forma tímida, ele fez um solzinho aqui. Aí quando começou, ele, papai, eu queria começar pintando no sol. Todos os dois estavam vendados. Falei, que cor é o sol, filho? Amarelo. E aí, eu usei a ciência aí. Eu peguei e levei para ele o vermelho. Ele cheirou e falou, não, papai, Não é isso é amarelo. vermelho, não é amarelo. E a minha esposa estava assim ao lado, a gente até estava filmando, e ela ficou encantada. Abriu os olhos, né? Caramba, funciona. Aí eu peguei e levei para ele o laranja. Ele, papai, olhou para mim, né, com a venda. Você tá de brincadeira? Isso aqui é laranja. Eu quero é o amarelo. Ele foi rápido. Foi rápido e a gente funciona. Aí eu levei o amarelo, que tem cheirinho de maracujá. E aí ele pintou o sol, de forma tímida, vendado. Depois ele pegou o verde, você perceba a grama que ele fez aqui. E aí ele fez um coelhinho, né? Porque o sobrenome dele, da parte de mãe, é Coelho. E ele escreveu o nome Romeu. Isso foi a primeira obra de arte produzida por uma pessoa sem a visão, sem o sentido da visão. Aquilo ali me encheu os olhos, cara, funciona realmente. E a gente foi avançando, fomos fazendo workshop, fomos aperfeiçoando e avançou bastante. Ao longo do bate-papo nós vamos concluir. Milena, você gostaria de testar isso para ver se funciona contigo? Com certeza, Paulo. Eu adoraria. Tem como, doutor? Eu adoro pintar, então. Tem sim. Eu teria que vendar. tirar o sentido da visão momentaneamente, vocês ficariam cegos momentaneamente. E aí, só para você entender, Paulo e Milena, nossa maior referência é a visão. Então, quando você tira a visão, você fica um pouco perdido, porque nós utilizamos a visão, né? Quem não tem a visão, utiliza a audição, utiliza o olfato, utiliza o tato. E aí, corre o risco de você errar, mas não tem problema. Tá tudo certo. Errar, que eu digo, no sentido de acertar as cores pelos aromas. Talvez a gente não seja como o Romeu, que acertou todas de primeira. Mas não tem nenhum problema. Isso faz parte, porque isso é uma alfabetização induzida. A gente induz a pessoa a perceber que o cheirinho de maracujá é Amarelo, cheirinho de hortelã, verde, cheirinho de morango. vermelho. E assim a gente leva as cores da inclusão. Eu tenho aqui uma venda, né? Tenho aqui a venda do nosso projeto. Ok. O nosso projeto chama-se Amigos do Low, que a gente quer levar as cores da inclusão. Depois eu apresento o Low para vocês. Sim, queremos apresento... muito conhecê-lo. Milena, eu vou Perfeito, te entregar. obrigada. E Paulo, eu vou me levantar, vamos Por quebrar favor. aqui o protocolo. Vamos lá, me venda, por favor. Vamos ver se a Milena vai conseguir fazer isso. Vai. Milena, ela encaixa aqui, tá? Eu posso te ajudar também. Vou te ajudar, Milena. Pensei que minha cabeça não. Eu vou te ajudar. Tá bom. Não estou vendo absolutamente nada. Que legal. O que é legal, Milena? Isso. Ah, Esse projeto é muito legal. Não estou vendo nada também. Tô de olho fechado também para garantir. Eu vou levar aqui. Isso aqui é uma patente nossa, disco aromático das cores. Existe Disco aromático das cores. Não existia. Existia paleta de cores, mas com cheiro não. Certo. Eu vou te apresentar um primeiro aroma. Você pode até levantar a mão, segurar. Aqui, ó. Certo? ok. A outra mãozinha. E aí você vai sentir esse cheirinho
vai tentar imaginar o que é, falar um pouquinho. Posso falar ou não? Ainda não. Ainda não, porque a Eu vou Milena levar vai pra ser a Milena, mesma tá? coisa, tá? Ah, tá bom. Já imaginei. Pode segurar. Não sei se Tuas tô mãos. certo ou não. Não tem problema. O cheirinho, o aroma. Nossa, é um cheiro muito gostoso. Gostoso? É muito Então, gostoso. vamos lá. É o cheiro que as características, é um cheiro cítrico. 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 Muito bem. É bem cítrico. Eu queria que vocês não dissessem o cheiro. Vocês tentassem já associar a cor. Ok. Posso falar? Pode tentar, Paulo? E pra mim é amarelo. Pra mim é laranja. Pronto. Porque lembra... É laranja. Entre o amarelo e o laranja. Então, tem cheirinho de quê que vocês acham que é o cheiro? De tangerina. É, tangerina. Então, pronto. Seria laranja. Perfeito? Laranja. Vou levar outro cheirinho. Entenda, Paulo, é uma alfabetização. Então, tem um passo a passo. Claro, devagar, né? Uhum. Ok. Ok? Milena, Tá bom. querem dizer a cor? Pra mim é um cheiro que tem um efeito mais calmante, até me lembra um óleozinho que eu gosto de usar de vez em quando à noite. pra Verdade. dormir melhor, que é o peppermint, a menta, né? É, Qual que cor hortelã. seria, então? Verde. Verde, muito bem. Então, por último aqui, esse nosso projeto tem 8 cores básicas. Vou te apresentar mais uma, Tá. tá bom? Ok. Deixa a Milena falar dessa vez Dessa primeiro. vez a Milena fala, né? O mais difícil, né? Não lembra a limpeza de banheiro? É, lembra um cheiro gostoso de limpeza mesmo. Eu acho que é um cheiro de lavanda. E me lembra a cor, talvez roxo, lilás. Isso aí. A lavanda, a gente leva essa cor lilás, violeta, roxa. É um tom, a gente não pode abrir todo esse leque de cores. Agora, fique à vontade, pode tirar as vendas. Bom, primeiro eu errei. Não errou. Aproximei, na verdade. Né? Não tem problema, fica tranquilo. É exatamente isso. A metodologia, ela é uma metodologia que a gente alfabetiza, a gente ensina. E você não nasce sabendo, como você não nasce sabendo ler, escrever. O A, o B, o C. É, o Toma idioma. um tempo, né? Toma um tempinho, né? Por exemplo. Eu fico curiosa, porque parece que é muito simples, né? Você pegou uma tinta e colocou aroma, mas quais foram os desafios técnicos para desenvolver essa tinta? Como eu havia dito, eu sou químico por formação. E especializado em tintas. Especializado em tintas. 35 anos em desenvolvimento de cores, de texturas, de resistências nas tintas, para pintar prédios, para pintar piso. Então, eu fui preparado esses 35 anos, né? Então a gente tem a noção da química. Porém, nunca tinha imaginado associar uma cor a um cheiro. Então, esse foi o desafio, Tem muita ciência aqui, tá? E eu falo isso porque sem o poder da educação, sem o poder da informação, sem esse olhar do afeto, da busca da escuta, de um propósito, a gente não transforma vidas. Então, Exato. a educação é fundamental para a gente poder transformar as vidas. Não foi do nada que você teve essa Não. ideia. É Não. baseado na sua experiência de 35 anos. Diz pra gente qual que é o efeito prático disso, da sua paleta com 8 cores que você falou, né? Na vida, no dia a dia de uma pessoa, por exemplo, que é deficiente visual. Só para você entender, a princípio, nós pensamos na pessoa com deficiência visual. Só que é muito maior. Tem os neurodivergentes, que se enquadra aí o transtorno do espectro autista, TDAH, TOD, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, a nossa inovação, a nossa iniciativa, que a gente chama de inovação tecnológica, assistiva e inclusiva. É para todos, inclusive para vocês, que têm o sentido da visão, pessoas típicas, o termo técnico é esse, típica, que tem o sentido da visão perfeito, que tem a cognição, mas para ter essa empatia, se colocar no lugar de quem tem a deficiência. E até mesmo meu filho mais novo, ele gosta de pintar sem o sentido da visão, porque ele se desafia, ele busca, eu acho que novas na verdade, trilhas você tá neurais. buscando, exatamente, novas trilhas neurais. Você desafia partes do seu cérebro que normalmente você não faz. Exatamente isso. Ele gosta de pintar sem a visão. Tem várias telas lá em casa pintadas sem a visão. Mas, assim, para o deficiente visual, o impacto a gente acha que o deficiente visual é invisível.
A gente acha que ele não precisa saber as cores. Eu tenho alguns relatos, algumas vivências, algumas experiências dos workshops que eu faço. Eu criei o workshop Dr. Cor, experiência sensorial imersiva, que a gente leva para as prefeituras, a gente leva para as escolas, a gente quer divulgar a metodologia que a gente acredita que é de alcance global. Por quê? Por um motivo bem simples. Não, o idioma aqui não é inglês, não é francês, não é mandarim, não é português, não é finlandês. O idioma aqui é um idioma universal. É o olfato. Então, as minhas primeiras experiências foi dentro da minha casa. A gente evoluiu e eu levei até Nova York. Eu levei para o Instituto dos Cegos de Nova York. Como foi a base do meu doutorado, eu estou associando aroma a cores. O nome disso é princípio da sinestesia olfativa. É onde você se desconecta de algum sentido e começa a perceber outro sentido. Concentra-se em outros. Isso. Aí eu mandei um e-mail para falar do alcance, do propósito. Eu mandei um e-mail para referência no mundo, no olfato, que fica na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E o dirigente do centro é o Dr. Richard Dory. Eu brinquei com a minha esposa, né? Por conta lá da síndrome do vira-lata. Eu não vou chamar síndrome do vira-lata, porque eu tenho que trazer cor. A síndrome do caramelo, né? Agora, então, eu mandei um e-mail para o centro de referência no mundo, em referência oftalmológica, do coração, implante capilar. No mundo tem várias referências. E do olfato, a referência do sentido do olfato fica na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E tem lá o Smell and Taste Center, que é referência no mundo. Principalmente no período da pandemia, como muita gente perdeu o olfato, eles desenvolveram muita técnica para estimular o olfato. Preparei um e-mailzinho, mandei lá para o dirigente, Dr. Richard, e aí ele me respondeu: eu te recebo aqui, para você mostrar o que você tem. E eu olhei para minha esposa: amor, ele vai me receber. Ele só publica em Science, em Nature, só referência. Tem 400 artigos publicados, tem 35 livros escritos. Se ele me receber, eu brinquei, né? Eu vou me ajoelhar e, Dr. Richard, vamos publicar. Uma coroação. Exatamente isso. Aí eu estive lá, ele me recebeu e falou: olha, o que é que você tem para me mostrar? Eu falei: Dr. Richard, eu não tenho para lhe mostrar, eu vou tirar a sua visão. E você vai perceber. E aí, isso foi documentado. Eu coloquei a venda como eu fiz com vocês, ele cheirou, detectou as cores e falou assim: rapaz, isso é incrível. Como é que eu sou otorrinolaringologista há 50 anos aqui no como otorrino, dirigendo um instituto, nós estamos falando dos Estados Unidos, com referência, com tecnologia, com recurso. Aí eu lembro do menino lá, do Pirambu, com a escassez, mas tinha muito sonho. Entendeu? Sonho com propósito. E aí o Dr. Richard disse, tirou a venda e incrível. A única coisa que eu publiquei na minha vida foi em 1993, um artigo sobre a capacidade olfativa dos deficientes visuais. Mas associar a cores até então eu nunca imaginei. O senhor teria, Dr. Cor, interesse em criar métricas para publicar artigo científico com essa sua metodologia? Aí eu olhei assim para ele: Dr. Richard, se o senhor se ajoelhar e pedir com muito carinho... Brincadeira, claro que a gente teve interesse, sim. E aí ele falou: precisamos avançar. Vou te conectar com o Instituto dos Cegos de Nova York, que é uma entidade que tem 190 anos. Ela existe desde antes da Guerra Civil Americana, da independência dos Estados Unidos. E aí eu fui lá no Instituto dos Cegos de Nova York. Aí o pessoal muito cético, também apresentei para a presidente, Bernadette, e para a diretora de artes. Elas ficaram fascinadas. Nós fomos para o setor de arte. Então as crianças pintaram, crianças cegas. E tinha uma criancinha lá, um rapaz, um adolescente chamado Gabriel, a idade do meu filho, de 14 anos. E ele pintou, e ele disse assim: Dr. Cor, o senhor não tem ideia, não tem noção de quanto o senhor fez o meu dia feliz. Porque eu amo pintar, mas eu preciso de ajuda. Agora não. O senhor está me trazendo independência, autonomia, liberdade de escolha. Então eu posso fazer pinturas da forma que eu quiser. Principalmente agora, que eu amo esse cheirinho de maracujá, esse cheirinho de hortelã, esse cheirinho. E aí eu trouxe, o desafio foi exatamente esse: tentar trazer aromas universais para poder ter maior alcance. Por exemplo, na nossa metodologia, na ciência diz o seguinte: a ausência de cor é preto. Desde de Isaac Newton, do disco de Newton, então tem ciência por trás. A ausência de cor é preto. Na nossa metodologia, a ausência de cheiro
É preto. É preto. Então, tem muita coisa envolvida. E aí eu voltei dos Estados Unidos, mais seguro, né? Porque, entre aspas, validei, não foi porque eu tive com o Dr. Richard, nem no Instituto dos Cegos de Nova York, foi que um usuário Validou a sua metodologia. validou a metodologia. E eu voltando para Fortaleza, falei, eu preciso ter um embaixador da cor inclusiva. Tem que ser uma referência, uma pessoa com deficiência visual, que nasceu com deficiência visual, e aí eu procurei um artista com deficiência visual, que é o Guilherme Dantas. Ele é cearense, ele nasceu com prematuridade, teve a deficiência visual por prematuridade, e aí eu convidei Ele é um artista que pinta? ele toca, ele compõe, ele é um artista completo, é multi-instrumentista, é incrível, é incrível. Vou até mandar um abraço para o nosso embaixador, Guilherme Dantas, que ele é fenomenal, é um doce de pessoa. E aí, fui na casa dele, ele me recebeu e apresentei o disco aromático para ele. Eu falei, Guilherme, deixa eu combinar contigo aqui para... Não, a gente tem que ter a pureza de uma criança, Josafá. Nós vamos gravar para os meus seguidores e você vai fazer o teste comigo. Eu não quero nem saber. Eu não estou nem vendo. Ele diz desse jeito, ele usa muito isso, eu não estou nem vendo. E aí eu levei para ele, para o Guilherme, não esse disco, o segundo disco, que tem o amarelo. E ele cheirou. Josafá, que cheiro maravilhoso de maracujá. Olha que coisa boa. De cara, né? Ele já detectou que era um cheiro de maracujá. E eu, na minha inocência, fiz uma pergunta para ele, que me tocou profundamente. Guilherme, que cor é o maracujá? Por incrível que pareça, ele olhou para mim, né? Virou o rosto e disse, lilás. E aquilo me deu uma dor no meu coração e, ao mesmo tempo... Não tinha referência nenhuma, né? Nenhuma. Ele tem 33 anos e ele aprendeu as cores com a nossa metodologia. E aquilo foi profundo, porque eu não esperava que ele fosse dizer lilás. Como eu falei no início, os cegos são invisíveis para a sociedade. E a sociedade acha que cor não importa. Só que ele vive num mundo colorido. Quando ele pega um aplicativo e pede como é que é? Um táxi, vamos chamar assim, né? Ele precisa ter uma referência. Olha, o táxi é amarelo. Alguém vai ajudá-lo, ou vermelho. Eu tô pedindo aqui, acabei de pedir E na conversa do dia a dia, o deficiente visual escuta sobre as cores o tempo todo. O tempo todo. Porque a gente fala das cores o tempo todo. O tempo todo. Como sem perceber. referência, como indicação, como tudo, né? E aí, Milena, o que você tá achando? Tô adorando, Paulo. Eu penso se você quer levar isso para outros produtos também. Eu estava pensando, por ser mulher, né, na maquiagem, por exemplo. As mulheres com deficiência visual talvez usarem blush, passarem maquiagem. Você tem essa ideia também? Isso aqui foi uma sementinha. O início. O início de um grande projeto de alcance universal. A gente pensa, imagina, eu tenho 2 crianças típicas, né, que elas usaram massinha de modelar para fazer brinquedinho. Sim. Pintaram com giz de cera, né? Imagina quem não enxerga. Então, as nossas massinhas vão ser aromatizadas. Os nossos giz de ceras vão ser aromatizados. A maquiagem pode ser aromatizada. Então, quer dizer, você pode ampliar esse leque da inclusão, porque o propósito é exatamente esse. E dar autonomia para o deficiente, para que ele dependa cada vez menos de outras pessoas e tome suas próprias decisões, faça suas próprias escolhas, baseado na metodologia. Isso, como eu falei no início, era para deficiente visual. Só que os neurodivergentes, principalmente os transtornos do espectro autista, 96% aproximadamente, eles têm uma condição chamada seletividade alimentar. Eu não nasci sabendo disso, eu tive que buscar, que estudar, que aprender, inclusive como falar sobre educação especial e inclusiva. Eu tive que fazer um curso para entender, para falar sobre típico, atípico. Por exemplo, você não chama deficiente visual, você chama pessoa com deficiência visual, artista com deficiência visual, criança Você tem que ter um substantivo, porque se apropria daquilo. Não? O deficiente visual é muito vago. Todos nós temos deficiência. Todos nós temos. No caso deles, são deficiência visual. E aí a gente percebeu, eu fui convidado no Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. E aí eu criei a personagem Dr. Cor. Não existia Dr. Cor. Você está vendo que é uma crescente, né? Sim. Então nós criamos o personagem Dr. Cor. Perceba que eu estou com uma gravata colorida de frutas. Isso aqui também é um ativo intelectual, é uma propriedade intelectual. Trazer o olhar da educação
a favor da sociedade, mas também que sustente o projeto. Então, tem que ter um pouco de estrutura Claro. para trazer pessoas, para trazer propósito, para poder a coisa ter o alcance, né? E aí, nesse dia do Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, Dr. Cor, né, que eu tinha acabado de criar, foi convidado para fazer essa brincadeira com as crianças. E eu não sabia nada sobre o autismo. Isso em uma escola? Isso no instituto que cuida de crianças com deficiência em geral. Ok. A neurodivergência, o autismo não é considerado uma deficiência, é uma condição. Mas lá tem deficientes visuais, motores, cognitivos. E aí eu fui falar sobre a brincadeira de pintar com as crianças com autismo. Para nossa surpresa, eles amam pintar pela plasticidade da tinta, E eu não sabia da seletividade alimentar, que é o quê? Muita criança está acima do peso ou está abaixo do peso porque só come batata frita, porque só come arroz, porque tem determinados micronutrientes que tem nas frutas, nos legumes, nas verduras, que ele tem pela rigidez cognitiva, que é a textura, a cor, o aspecto. Ele não aceita. É tão interessante, ou não, né? Sobre isso, por exemplo, tem crianças que só come açaí. Ele foi apresentado ao açaí e ele gosta do açaí. Tem criança que gosta daquele biscoitinho quadrado, que é o cream cracker. Que se você levar o biscoito redondinho Maria, ele já não aceita. Ele não aceita. Então, através da nossa metodologia, a gente ativa as papilas gustativas e ele volta para casa pedindo assim, isso é uma liberdade poética, tá? Mamãe, eu queria experimentar o maracujá, eu queria experimentar o morango. Uma semana depois dessa oficina que nós fizemos, essa brincadeira da plasticidade das tintas, isso está documentado em material. Eles não foram vendados? Não, porque além da condição da condição que eles têm do autismo, a gente não pode ter outro... E tem crianças com deficiências múltiplas. Lá tinha uma criança que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E também é... cego. Tá. E aí é outra condição. E aí eles pintaram as telas, foi um dia maravilhoso. Voltei com o coração repleto de cores, né? E aí a própria entidade me convidou, Dr. Cor, pode vir aqui, passar aqui para a gente bater um papo? Eu fui lá. É uma equipe multidisciplinar de psicólogo, de médico, neuropediatra, nutricionista. E aí, doutor Cor, você tem noção do que você criou? E a gente já vai com a defensiva. Olha, eu criei, vocês me convidaram para esse dia lúdico, mas eu criei essa metodologia e essa forma de levar as cores para os deficientes. Não, calma. Não precisa defender. É porque as crianças adoraram tanto e relataram para os pais, para os cuidadores, que queria experimentar uma determinada fruta, um determinado... E aí, o que vocês fizeram com essas crianças? Na semana seguinte da terapia, porque é uma terapia, que eles fazem terapia. O que vocês fizeram com essas crianças que estavam explorando lá as frutas? Isso é uma liberdade poética, tá? Que eu estou trazendo um olhar de como isso tomou essa dimensão. E aí eles me convidaram para a gente criar métricas com as crianças, que eles chamam de um grupo de crianças com cheiro, né, tintas com aroma, outro grupo de crianças sem aromas. E aí nós estamos fazendo esse trabalho, inclusive teve uma verba parlamentar de um senador que disponibilizou um recurso para que viabilizasse esse estudo científico para crianças com transtorno do espectro autista. Então você imagina, uma brincadeira que nasceu num café da manhã na minha casa. E hoje se tornou um estudo científico. E você atualmente está em qual estágio desse estudo? A gente está na parte de alfabetizar a equipe multidisciplinar para eles entenderem e aplicar de forma com métrica, com ciência, com critérios para aplicar nas crianças. Isso nessa mesma instituição que você foi fazer o evento e tem a universidade junto na pesquisa? Tem a Universidade Federal junta na pesquisa. E a gente vai publicar artigos científicos. Eu vou trazer alguns números para vocês aqui. De acordo com a CDC, que é um órgão americano que controle e prevenção de doenças, em 2022 para 2023, 1 a cada 36 crianças nascidas nos Estados Unidos foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E esse ano, em abril, que é o dia que se comemora, que se conscientiza, né? Não é comemoração, é uma conscientização do transtorno do espectro autista, é o 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. Saiu outro estudo que 1 a cada 31 foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E sabe qual é a projeção para 2030?
35 daqui a 10 anos, vai ser 1 a cada 4. Ou seja, uma célula familiar com 4 pessoas, daqui a 10 anos, Alguém terá o transtorno do espectro autista. Então a gente tem que acolher, ajudar essas crianças Sem que vão dúvida. nascer. E desenvolver tecnologias, metodologias que vão poder ajudar esses indivíduos a serem independentes, autônomos, né? Autônomos, exatamente. Acho que essa é a meta principal. Essa é a meta principal, levar Olha, essa muito metodologia. legal esse. Quer dizer, nasce de uma forma, vai crescendo, Vai tomando uma se dimensão. ampliando, tomando proporções que você jamais imaginou. Nunca imaginei. Nem na sua vida adulta e muito menos quando você estava lá na sua infância, Imaginar isso. Mas você tem- querendo ser um cientista e fazer o bem para a sua comunidade. E aí eu voltei depois desse evento, da atividade lá com as crianças, a gente desenvolveu, aperfeiçoou, e eu fui convidado no início de abril para dar uma palestra no Congresso Europeu de Autismo, onde você tem lá cientistas, pesquisadores, uma equipe multidisciplinar na área da saúde, e com publicações de artigos e tudo, e vou chamar, como é que eu diria aí, a peça principal, fundamental, foi o Low. Eu já ia perguntar sobre ele. Exatamente. O que você queria saber isso. sobre ele, Milena? Eu quero entender as cores, o cabelo, o que fez E quem pensar é nessa ele personalidade. É porque o nome. Eu vou falar para vocês. O Low veio de uma inspiração no nome Louis Braille, que é o pai da escrita Braille, que tem 200 anos, a escrita Sim. Braille. E ele era um francês, cego. Na realidade, ele perdeu a visão por uns 6, 7 anos, um acidente doméstico. Ele perfurou um olho, que acabou infeccionando o outro olho, e ele perdeu a visão. E ele criou a escrita Braille, onde universalmente é utilizada, né, que é via tátil. E é uma inspiração, é uma homenagem a Louis Braille. O L-O-U de Lou, o Lou, o Lu, Louis, Que seria o correspondente a Luiz em português. Luiz em português. Então ele traz esse olhar para a inclusão, né? E assim, não querendo ser ousado, mas a nossa metodologia complementa a escrita Braille, né? Porque usa outro sentido, que é o olfato. Ele tem essa corzinha assim, branquinho, azul e vermelho, que é uma homenagem a Louis Braille, que é um francês. Então é uma homenagem à bandeira da França. Mas também tem que ser um nome curto, para que todo mundo conheça. Então, Especialmente as crianças, as né, crianças. associarem. E eles amam tocar, porque ele é tátil, cabelinho moderno, com gel, eles percebem que tem óculos. Então, as crianças, nas oficinas, a gente leva o Low e eles amam tocar no Low, porque eles se identificam, né? Muito legal isso. E ele passa a ser um personagem junto com o personagem Dr. Core, levantando essa bandeira importante aí para incluir mais pessoas, tanto do espectro do autismo, quanto aqueles que têm deficiência visual. Isso. Milena, você fez uma pergunta e complementando, né? Pessoas com Alzheimer, que perdem a memória curta, a nossa metodologia tem contribuído. Por exemplo, uma bailarina, que a vida toda foi bailarina e hoje está com Alzheimer. Quando ela escuta a música, que ela fez algum espetáculo, que ela fez algum ensaio, que ela se reconecta. Então, o olfato é esse poder avassalador. É um dos sentidos primitivos que traz a memória afetiva. Então, quando a gente aplica para pessoas neurodivergentes, para pessoas com doença de Alzheimer, de certa forma você reconecta a pessoa, entendeu? Como você falou, Paulo. Pensei no cego, né, no deficiente visual, e não tinha noção o alcance que seria, até para nós típicos, né? Você falando aí do cheiro e a memória afetiva me lembra de uma experiência muito interessante. Quando eu era pequeno, talvez 7, 8 anos de idade, antes de ir para a escola, eu estudava à tarde e eu almoçava. Minha mãe preparava o prato para mim, sempre tinha batata frita, que é minha coisa favorita, e eu assistia os Flintstones, um desenho animado, na televisão, todos os dias. Você está denunciando a sua idade, viu? Os Flintstones faz tempo. Você nunca escutou dos Flintstones? Já escutou vi. dos Flintstones, né? Depois teve até filme no cinema e tudo mais. E isso anos depois, eu já era adulto, quando eu vi um vídeo dos Flintstones, imediatamente o sabor da batata frita veio na minha memória.
como que essa associação é impressionante. É exatamente E isso. te traz memórias mesmo. Né? Isso, um perfume do namorado, da namorada, uma comida da avó ou da mãe. E isso traz a memória afetiva. O nosso olfato é tão fundamental para a nossa existência que estamos conversando aqui, um bate-papo, tranquilo, ninguém está preocupado com nada. Não precisa escutar e não precisa ver. Se a gente sentir um cheirinho de queimado, nos alerta, nos protege. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui no estúdio. E aí eu sempre trago isso. Você vai, prepara, recebe um sanduíche maravilhoso. Olhar, você vê que sanduíche lindo. Você pega o sanduíche e aproxima da boca para poder morder. E sente o cheirinho que está estragado. O que é que você faz? Evita. Repulsa. Lhe protege. Então, não é só a memória positiva ou negativa. Ele é fundamental para a existência. Para a sobrevivência. Para a sobrevivência. É. Exatamente isso. Há estudos, e tem um mito, né, de que o homem, o olfato ficou relegado, o olfato ficou em segundo plano, que é a audição, a visão. Mas tem estudos que apontam o seguinte: a visão, isso é um número aproximado. O ser humano consegue detectar 10 mil tons de cores. A audição, o ser humano consegue detectar 10 mil frequências acústicas. E o olfato, vocês chutariam aí a quantidade de aromas que o ser humano consegue, de cheiros? Eu acho que é o mesmo, uns 10 mil. Você também? Não faço a mínima ideia. Sobe um pouquinho aí. Pode subir mais? Pode subir. Suba com Bastante? vontade. 100 mil. 100 mil? 1 trilhão. Um Trilhão. 1 trilhão. Caramba. de possibilidades de De cheiros. aromas. E a nossa metodologia, a gente levou 8 cores, 8 aromas. O branco, Falta por um exemplo. pouco, né? Falta pouco. O branco, por exemplo, a gente leva o cheirinho da pipoca. Por quê? Porque a pipoca é branca, mas os neurodivergentes, especialmente o transtorno do espectro autista, por conta da seletividade alimentar, o milho é rico em micronutrientes. Vários nutrientes, micronutrientes saudáveis para a saúde, para o corpo. Então a gente leva o cheirinho da pipoca. Quem não gosta de pipoca? Aquele cheirinho de pipoca amanteigada, salgada no ar. Então quando você cheira o branco, ele tem um cheirinho de pipoca. E aí, inicialmente, nós temos 8 cores. Por conta das crianças, por conta... Não faz sentido ter 100 cores, 200 cores. Você tem que começar aos poucos. Começa aos poucos. Primárias. Exatamente. As 3 primárias, 3 secundárias, o branco e o preto. E quanto tempo levou do protótipo, na verdade, da ideia até o protótipo inicial, né? Às vezes a gente pensa que é muito rápido, fica ansioso ali. Como... Nós já estamos há 18 meses nessa jornada, né? Relativamente rápido. Né? Pouco tempo, foi bem rápido. Bem rápido. Eu acho que muito em parte devido à sua longa experiência com as tintas. Eu acho que isso deve ter facilitado bastante o desenvolvimento. Facilitou, sim, pela experiência com a tinta, mas se não fosse a propriedade intelectual, se não fosse o mestrado, eu volto para a educação novamente. Estudo, né? Exato. Se não fosse isso, eu não teria feito de forma cadenciada e com forma sólida, né? Teria sido mais uma ideia que se perdeu. Perdida. E são muitas as ideias perdidas, infelizmente, especialmente aqui no nosso país. Você ainda está na fase da pesquisa, a universidade está envolvida, outras organizações, outros profissionais, acho que isso é muito importante. E logo, daqui a algum tempo, você vai chegar na fase técnica de querer escalar isso. Porque hoje você está ali impactando um número muito reduzido de pessoas ainda, que está na fase do estudo, da pesquisa. Quais seriam os próximos passos para escalar? Olha, a gente tem um desejo, todo cientista de criança tem um grande sonho, né? E não é megalomania. É o desejo de impactar a vida com esse caráter humanitário, Exato. esse caráter social, da equidade social. A gente tem não vou chamar de sonho, eu tenho uma meta, que eu acho que meta tem que ser mais do que sonho. mais do que sem sonho. dúvida. A minha meta é alfabetizar 1 milhão de pessoas até 2030 nos 5 continentes. E aí o sonho é os cegos, as pessoas com deficiência visual nos 5 continentes, por que não podem ser artistas, produzir suas obras de arte? E eu tenho um sonho de fazer uma exposição no Louvre, pegando telas pintadas por deficientes visuais no mundo, porque não tem idioma, não precisa do idioma, a arte não tem idioma,
olfato, não tem idioma, e a gente fazia uma grande exposição. E para isso precisa de recursos, não tem jeito, né? Exato. Então, eu tenho um kit de alfabetização, eu vou até mostrar aqui. Sim. Porque isso é importante. Você daqui a pouco vai entrar nessa fase do escalar o produto. Exatamente isso. Imagino, é claro, que já tem propriedade intelectual, direitos autorais e tudo mais. Sim. Você Sim. é o especialista nessa área. Né? Sim. Eu sou um curioso, né? E aí, como é que você cria algo, se você tem esse caráter, esse propósito de impactar vidas, você tem que ter um produto. Então, nós criamos aqui a paleta aromática das cores como produto, como uma patente. Tem as 8 cores aí? Aqui tem 6. E aí nós criamos também... Isso aqui é um desenho industrial. Além de uma patente envolvida, tem um desenho industrial aqui. São ativos intelectuais que a propriedade intelectual permite com que você proteja, né? Então, aqui nós temos telas multifolhadas, Okay. tintas numa paleta fixadas e uma vendinha que também é uma propriedade intelectual que é inspirada no óculos do Low, Claro. entendeu? Que aí as crianças se conectam. E a gente quer levar isso para o mundo. Só que isso tem um custo. Lógico. Então, lembra do Guilherme Dantas, que é o nosso embaixador no Sim. Brasil? Sim. Eu pensei, quem é uma pessoa no mundo com deficiência que pode me ajudar? Que pode ajudar no propósito de levar as cores da inclusão para todos. Nas minhas pesquisas, como um cientista, né, eu descobri, os jovens não conhecem, mas tem o Stevie Wonder, que é um deficiente americano, cantor, artista, muito renomado. E nas minhas pesquisas eu descobri que ele tem 9 filhos. E uma das filhas dele, que é a Sofia, ela tem voz na ONU, ela tem essa bandeira, essa luta da inclusão, não só para o deficiente visual, mas para as deficiências. E, insistentemente, eu mandei mensagens para ela e no início do ano ela me respondeu. Eu fiquei muito feliz. O pai dela, o Steve Wonder, completou 75 anos agora, no mês de maio. E eu fiz um post e ela curtiu. Então, eu estou em comunicação com ela, que o propósito, a ideia é apresentar a metodologia para ela. Ela tem 40 anos de idade, ela tem voz na ONU, para que ela conecte com o pai dela pinte uma tela como cego, como uma pessoa. Usando a metodologia. Usando a metodologia, essa tela seja leiloada para levantar fundos para que possamos doar kits de alfabetização para todos, né? Essa é a ideia. Entendi, é uma ideia fantástica. Esse kit hoje ainda não está no mercado. Não estava, né? Porque a gente faz a proteção, a gente produz, constrói e deixa guardadinho. Porque tinha algo para dar visibilidade para o nosso projeto. Ano passado, em julho do ano passado, tem um prêmio chamado Prêmio LED, Luz na Educação, que é uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho e a TV Globo. Eu fiquei sabendo desse prêmio, que é algo que alguém cria para ajudar a sociedade da forma educativa, e eles premiam, né? Eles criaram esse prêmio, e eu submeti a nossa iniciativa, Amigos do Low, para o Prêmio LED, Luz na Educação. É uma jornada longa, porque foram 2.041 projetos inscritos. E passa por uma peneira muito forte. Quando foi em novembro, eu fiquei sabendo que tinham 195 aproximadamente finalistas. Quando foi em dezembro, anunciou que tinha 45 finalistas. E esses 45 finalistas passam por uma auditoria, por uma validação, por entrevistas, para as pessoas que foram impactadas, eles pedem contatos, eles fazem a investigação natural, né? Uma auditoria. E aí, no início de janeiro, se não me falha a memória, tinham 15 finalistas. Então, nós estávamos entre os 15 finalistas. São 3 categorias. 5 finalistas para empreendedor, 5 finalistas para educador e 5 finalistas para estudante. Eu submeti como estudante, por conta do meu doutorado. E aí, os 5 finalistas foram para o júri. Tinha lá o representante do Criança Esperança, tinha 2 educadores com notório saber na educação, enfim. E nós tínhamos 180 segundos, 3 minutos, para defender a tua ideia.
Você imagina que nós estamos aqui conversando há 20 minutos, 30 minutos, e eu não falei tudo que eu imaginava falar. Não dá para falar. Como é que você encanta as pessoas Em 3 minutos. Em 3 minutos. Isso presencialmente ou à distância? Isso foi à distância, mas eu ensaiei, tentei, gravei, e era 6 minutos, 7 minutos, e eu tinha que reduzir a 3 minutos. Nós somos membros da igreja, a gente tem que escutar o sussurro do Espírito. Exato. Me preparei durante uma semana, acordei, fiz a minha oração. Ia ser 10 horas a minha entrevista. E eram 5 finalistas, estudantes, que iam apresentar em 3 minutos a sua inovação. Tinha que defender o seu propósito. Eu me acordei e tive uma inspiração. Vou começar. Como é que eu vou trazer o júri para o projeto? Eu peguei lá. Josafá, o propósito é o seguinte: são 5 finalistas e a ordem é alfabética. Então, Amigos Lu é o primeiro. Você tem 180 segundos para mostrar o seu projeto e o microfone vai ser, infelizmente, vai ser desligado se você passar disso. Aí eu, ok. Comecei assim. Vendou os olhos. Tudo começou, pessoal, com uma pergunta. Como ensinar cores para pessoas com deficiência visual? E a resposta veio através dos aromas. Esse cheirinho maravilhoso de tangerina me lembra o laranja. Aí eu fui, cheirinho maravilhoso de hortelã, como eu sou um pouquinho mais velha, piper. Era uma balinha. E dessa forma, eu já chamei o público, já chamei o júri para o projeto. E aí eu falei da neurociência, eu falei do embasamento científico, né? Eu falei da educação inclusiva. Perfeito. Só que o prêmio, ele é dividido em 2 momentos. Do júri, que decide quem vai ganhar. E o público. E o público. Eu fui para o voto popular. Era tudo que eu queria. Então, nesse dia, você não soube da resposta? Não. Aí depois nós fomos gravar o programa para defender sua ideia em 30 segundos. A Eliana, que estava no SBT, que agora está na Globo, foi que fez o programa especial LED. E a gente tinha 30 segundos, você imagina, né? 20 minutos aqui, meia hora aqui, 3 minutos ali. E aí diminuiu para 30 segundos. É o famoso comercial 30 segundos que nós conhecemos bem quando a gente dá o grupo de autossuficiência para busca de emprego. Verdade. A gente ajuda as pessoas a entenderem que se você estiver num elevador com um executivo de uma empresa, é a única oportunidade que você tem para falar com ele sobre você. Use 30 segundos para falar de você. É difícil. Mais ou menos o que aconteceu, é muito difícil. Mas é muito difícil. Sintetizar. E aí eu fui para o voto popular, que era tudo que eu queria, né? Porque o voto popular, você passa uma semana nas mídias. Então, você imagina quanto é um segundo, vou chamar assim, de uma emissora de porte. Então, com isso, nós ficamos na mídia e o prêmio foi, o anúncio do prêmio foi no programa Encontro com a Patrícia Poeta, ao vivo. Ao vivo. E a gente fica no ponto, escutando toda aquela movimentação. Teve o primeiro bloco. Foi quando a Xuxa, todo mundo conhece a Xuxa, né? Entrou, era uma homenagem à Xuxa. Sabe qual foi a primeira fala da Xuxa quando ela entrou no palco com a Patrícia Poeta? A Patrícia Poeta perguntou assim: Xuxa, você é minha ídola. Eu sempre dancei, você sempre cuidou de mim. Esse palco é teu, esse estúdio é teu. O que te traz aqui? O que é que tu tem de memória? Ela falou: Patrícia, os cheiros, os aromas. Foi o que você precisava. Era tudo que eu Se precisava. encaixou. Os cheiros me trazem as memórias, porque a minha nave tinha cheiro. As crianças passavam a manhã aqui com a gente, se alimentavam aqui, comia maçã, tomava suco de laranja. Então, o que me traz aqui são cheiros. Opa, era tudo que eu precisava. Aí teve 2 blocos e o último ela anunciou. Só que você não tinha muito tempo nem para agradecer. Só que uma oportunidade dessa você não pode desperdiçar. Quando ela anunciou que o vencedor do Prêmio LED pelo voto popular foi o projeto Amigos do Lowell, eu agradeci. Patrícia, muito obrigado. Eu agradeço especialmente a minha esposa por ela ter me dado essa luz de fazer, associar cores, aromas. Aos meus 2 meninos por serem minhas cobaias. E como a Xuxa mesmo falou, aí a câmera fechou na Xuxa.
O cheiro, Xuxa, traz as memórias afetivas. E a nossa metodologia faz exatamente isso. Leva as cores através dos aromas para impactar milhões de vidas. Esse é o troféu. Esse é o prêmio LED. Esse é o prêmio Que LED. lindo. Teve um valor financeiro que vai ser revertido para comprar os kits, para viabilizar os kits. E ele, no escuro, realmente, ele leva a luz. Brilha. E como que esse prêmio... Isso foi há alguns meses atrás? Isso foi dia 24 de abril. Tá. Como que esse prêmio tem impactado você e o seu projeto? Você imagina, esse prêmio foi para o nosso projeto Amigos do. Imagina que o prêmio LED é todo coloridinho, né? Sim. Levar luz, levar cores. Cores. É. Esse prêmio aqui foi Combina feito completamente com o projeto, tem com o aderência projeto. total. Enquanto a gente estava no campo dos sonhos, das ideias, e gota em gota, a TV de grande porte, de visibilidade, nos abriu uma janela Imagino. gigante. E aí muita gente nos procurou para gravar programas, para fazer as oficinas, empresários, pessoas que entendem do propósito e querem abraçar a causa, né? E vocês mesmos estão me dando uma grande oportunidade de divulgar. O que eu ia levar 10, 12, 15 anos para alcançar o que eu Tá imaginava, acontecendo em pouquíssimo muito tempo rápido, agora. pouquíssimo tempo. Porque dá visibilidade. Sem dúvida. Era tudo que eu queria, era o palco, era a vitrine de uma grande rede de TV para mostrar o nosso propósito. E nós estamos caminhando junto, né? No fim, nós chegamos no fim. Parabéns. Isso é só o início. Tem Parabéns. outros prêmios, outras iniciativas que vocês estão buscando, concorrendo? Tem uma associação brasileira de fabricantes de tinta, de ciência, que eles premiam algo inovador na área da tinta. E tem tudo a ver, é uma tinta com cheirinho, né? E eu estou submetendo ao prêmio para poder ajudar também. O recurso financeiro é todo revestido no projeto. Que legal. Olha, nós já estamos indo para a parte final dessa conversa maravilhosa com o Dr. Josafá, o Dr. Cor. É muito legal chamá-lo assim, né? Dr. Sim. Cor. E ele veste todas as cores, realmente. É uma conversa fantástica, um projeto maravilhoso que certamente irá abençoar a vida de muita gente, especialmente de crianças, né? Que é tão importante isso. Para a gente não perder a oportunidade, você que está fazendo doutorado ali no campo da propriedade intelectual, propriedade industrial, fala um pouquinho para a gente, para o público de modo geral, como que as pessoas poderiam ou deveriam prestar um pouco mais atenção nisso, especialmente aqueles que gostariam de ser cientistas, os jovens adultos, ou aqueles bons inventores. Às vezes, os bons inventores estão escondidos por aí, eles não têm ideia do caminho que eles poderiam trilhar nesse sentido. E muitas vezes você registrar uma patente fará toda a diferença no futuro de um projeto, certo? Sem dúvida. Como eu falei, tem vários ativos intelectuais aqui envolvidos. Basicamente, eu vou falar dos 5, né? Que é a marca, o direito autoral, a patente, o desenho industrial e o modelo de utilidade. Então, o Low, o personagem aqui, já tem 3 ativos intelectuais. Tem uma marca chamada Low, tem o desenho industrial para poder ser produzido. O modelo, né? Um modelo, uma modelagem 3D. E tem a persona, né? Que é direito autoral. A gravata, nossa gravata, é um desenho industrial. Assim como esse troféu Também é um tem as desenho mesmas industrial. coisas. Então, com isso, você cria camadas de proteção para evitar a contrafação, que a pessoa copie a sua ideia. Porque, senão, desestimula o inventor. Claro. Você passa anos e anos criando algo, desenvolvendo algo, e vai uma pessoa lá e copia. Então, não entra recurso financeiro para viabilizar toda essa cadeia. E o que é que eu dou de conselho? Posso dar um conselho para os cientistas do cotidiano? Acredite nas suas ideias. Assim como eu acreditei nas minhas. Na sua. Né? Use o que você tem. Começa com o que você tem. Né? Comece pequeno, mas com propósito. Tem que começar pequenininho, mas com propósito. Lembra que eu falei que peguei umas tintinhas, peguei uns aromas, fiz na minha casa? Comecei pequenininho, mas com propósito de alcance. Não sabia que ia ser um alcance global, internacional. Mas tem um propósito. E nunca, nunca, nunca subestime a simplicidade.
porque a simplicidade é que traz o poder transformador. No período da pandemia, todo mundo queria não pegar a Covid. E aí, se pegasse, não queria ter que ir para o hospital para ser entubado, porque não tinha outro caminho. E quem ia ser entubado... Uma boa chance de morrer, né? Boa chance de morrer. E aí o Ceará desenvolveu o capacete Elmo, foi tudo patenteado, foi registrado, para que, no meio do caminho entre falta de ar e ser entubado, você tinha uma alternativa. Só que no início tinha uma alternativa maior, que era higienizar as mãos. De um ato simples, de higienizar as mãos, com um aplicador de álcool em gel. Com a pedaleira. Com a pedaleira, com a patente, você trouxe um caminho. Olha a simplicidade. E continua na simplicidade. É tão simples imaginar que você aromatiza a tinta para trazer a cor. Não é, Paulo, não é, Milena? É de uma simplicidade. Mas ninguém tinha pensado. E é genial. E é de um alcance fenomenal. Para todo mundo que eu levo, no Brasil e fora do Brasil, eu levei para o Instituto Benjamin Constant, que foi criado por Dom Pedro II. Sim, os principais, né? 170 anos de existência para ajudar, auxiliar as pessoas com deficiência visual. Eu levei para eles, recebem informações o tempo todo. Ficaram encantados. Agora, muitos dos inventores, lá de casa, os amadores, os inventores que estão lá no fundo de casa fazendo alguma coisa, pensam que esse processo de registrar marca, patente, ideias, etc. É um processo longo, caro, complicado. É assim mesmo? Quais são os primeiros passos que um inventor deveria tomar para ir nessa direção de registrar as suas ideias? Vamos lá, na marca. É aberta ao público, lá tem um site do INPI. Você vai lá, a primeira coisa que você faz é fazer um cadastro no INPI, que é uma autarquia que trata desse tema de proteção industrial. Então você faz uma pesquisa, primeira coisa, vou registrar uma marca. O podcast, Pode Agir Mais, ou Low, ou Dr. Cor. Você faz uma pesquisa no banco para ver se já tem. Certo. Caso não tenha, aí você faz o registro, você paga uma taxinha por pessoa física. Não é tão alto. É R$142. Você já deu o primeiro passo. Vale por quanto tempo? Depois que você faz a submissão, você faz o depósito da marca e passa por um período de avaliação e 12 a 18 meses sai, é concedido ou não. E depois é ad eterno, não acaba nunca. Ah, legal. Só que a cada 10 anos você tem que renovar. Mas uma marca é eterna. Uhum. Uma patente são 20 anos. Um desenho industrial são blocos de 5 anos durante 15 anos. A Disney, por exemplo, o Mickey, o primeiro Mickey foi direito autoral, lá do Disney. E o direito autoral dura 70 anos. Disney morreu, passaram-se 70 anos, e o primeiro Mickey, desenhozinho, um ratinho, se tornou domínio público. Domínio público. Mas a marca Mickey Mouse, Minnie, é eterna, porque é uma marca. Uma patente torna-se domínio público após 20 anos. A minha patente do aplicador de álcool em gel, eu queria até apresentar para estimular os cientistas do cotidiano. Vou pegar aqui a carta patente. Sim, sem dúvida. Você recebe uma... Olha que legal. Que linda. É uma carta patente, mesmo. muito bonita. Oficial, documento Tá até oficial. Dr. Cor. E aqui eu botei Dr. Cor. O meu propósito com essa patente é doar para o governo federal, fazer uma doação, foi no período pandêmico, para que se faça esse movimento do valor da educação para uma sociedade. Eu vou doar para o governo federal, para que o governo federal coloque em domínio público. Não espere 20 anos. Na realidade, não espere mais 15 anos. Para fazer esse movimento do valor da educação para uma sociedade. Para que as pessoas acordem que a educação muda vidas. Porque eu sempre penso, acredito que inovar é agir em prol da sociedade. É isso aí. E quando você tem esse propósito, as portas se abrem mais facilmente. Gostando, Milena? Adorando, Paulo. Vamos trocar presentes? Com certeza. Vamos lá. Você tem um presente para o Dr. Cor? Tenho sim. A gente tem um presente, Dr. Cor, para você lembrar da nossa conversa. Muito obrigada, foi uma honra ter você aqui. É uma caneca do nosso podcast.
Ah, que coisa boa. Semelhante a essa? É, semelhante a essa Exatamente, que para temos você aqui. colocar lá perto de você, no seu escritório, no seu estúdio, e se lembrar desse dia especial para nós. Esperamos bom. que você tenha gostado desse momento também. Amei, amei. Gostei demais do momento. Eu vou deixar aqui. Eu também trouxe um pouquinho mais de presente, tá? Por favor. Opa! Você, como membro da igreja, utiliza gravata, né? Claro, o tempo todo. O tempo todo. Então, Na você... verdade, eu só não utilizo gravata quando eu estou no Pode Agir Mais. Verdade. Então, não utilizava. Você agora é especialista na cor, Que doutor cor lindo. também. Eu trouxe uma gravatinha Que para legal. você, Muito bem. tá certo? Espero vê-lo usando a gravata. Muito obrigado. A gravata do doutor cor. E para Milena, Milena. você também é amiga do Lou, Milena. E aí eu trouxe para você a medalhinha Ah, que lindo. Amigas, Olha só. amigos do Lou. Muito obrigada. Claro. E de ouro, hein? Eu vou dar a volta. Tá bom, Isso, tranquilo. ouro. E de ouro. Olha, eu gostei muito disso aqui. Muito bonito. Tá? Claro, muito obrigada. Me senti. Amigas do Lou. Ai, que bonitinho. Esse movimento, Paulo, é um movimento de todos nós. Esse projeto não é meu, não é da criança que sonhava, o cientista que sonhava. Esse movimento não é só do Brasil. Esse movimento é mundial. E vocês são amigos do Lou. Não à toa a gente teve a inspiração de criar o Lou e o projeto Amigos do Lou, que é esse grande movimento das cores na inclusão. Eu fiz um livro aqui. Vou deixar também com vocês, chamado Muito obrigado. As Cores no Meu Nariz. Descobrindo o mundo através dos aromas, onde a gente conta, é um fotolivro, onde a gente conta um pouquinho da jornada, Sim. do primeiro momento, da primeira oficina, até chegar Que no legal. Congresso Europeu de Autismo. E esse livro vai crescer. Vai Vai, ter com mais e certeza mais que e mais tem muitas capítulos. etapas aí, Isso. né? Eu queria deixar com vocês também o livro, As Obrigada. Cores no Meu Nariz. Conto com vocês. Aliás, vocês têm a obrigação, agora o dever de levar as Agora que nós cores. somos amigos do Lou, nós vamos continuar falando nisso. Falando nisso, nós temos um episódio específico sobre pessoas, ou para pessoas com deficiência visual. Foi um episódio bem legal. Convidamos todos a buscarem esse episódio lá na biblioteca do podcast, do Pode Agir Mais, na página do YouTube na Autossuficiência Brasil. E esse episódio aqui também, hoje, com o Dr. Cor, está coroando esse assunto que é tão importante e tão necessário para muita gente. Como as pessoas te acham, né, Paulo, nas mídias sociais? Como elas fazem para apoiar o projeto? Eu inicialmente comecei lá no Instagram, DR Cor, Doutor Cor Oficial. Sem pontos, sem nada. DR Cor Oficial. Mas eu também criei um Instagram do Amigos do Lou. Não tem muita postagem, porque eu estava reservado para quando saísse o prêmio LED. Mas vocês buscam através do DR Cor Oficial. E nós estamos, Paulo e Milena, fomos indicados para um prêmio em Nova York, chamado Notáveis. Notáveis. Alguém comum da sociedade Que faz a diferença. que faz a diferença. Não é Nobel, não é Oscar, não é uma medalha olímpica, mas é algo de alguma pessoa comum que faz a diferença. Eu queria aproveitar e pedir aí o apoio de vocês. Claro, Pra- para votar em você, provavelmente. Exatamente isso. Tem lá na bio do DR Cor Oficial, tem um link para a gente votar e tentar trazer esse prêmio Notáveis para esse projeto tão grandioso, né, da inclusão. Sem dúvida. Quanto mais visibilidade, melhor. Pessoal, vamos lá votar. Então é só entrar no perfil do Instagram, DR Cor Oficial, Doutor Cor Oficial, e tem o link lá que Na bio. leva para a página de votação para esse prêmio chamado Notáveis. E vamos torcer e vamos votar muito para que você seja o ganhador. certeza. Com certeza. Perfeito. É até o dia 31 de maio, mas só pode votar uma vez por dia, mas pode votar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A premiação vai ser em Nova York, no dia 30 de agosto. E quero estar lá para mandar fotos para vocês recebendo o Excelente, prêmio. vai ser maravilhoso. A gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, especialmente falando um pouquinho mais, você já falou bastante sobre a importância da educação na sua vida. Que mais que você gostaria de falar para o nosso público?
O público é o seguinte: acredite nos seus sonhos. Ninguém é invisível. Se você tem um sonho e persegue o sonho com propósito, tenha certeza que você vai alcançá-lo. E, por mais que seja simples, mas é possível. Isso aqui é real. O aplicador de álcool em gel, que ajudou tantas vidas, milhões de vidas na pandemia, no Brasil, agora a gente tem um produto, uma iniciativa de alcance global, que é levar as cores da inclusão. Então, acredite que é possível. E só quem tira a gente dessa condição é a educação. Muito obrigado, Dr. Cor, foi um prazer. Milena, muito obrigado pelo seu apoio. Pessoal, obrigado por terem assistido a esse episódio. Estejam conosco nos demais episódios do Pode Agir Mais, lá no YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast do país. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.